O ranking da revista Forbes diz que ele é o empresário mais rico do Brasil. Suas fundações mostram que a educação é sua causa. O diploma diz que ele é economista por Harvard. As medalhas de tenista contam que ele chegou ao topo do ranking mundial do esporte 3 vezes. Foi 5 vezes campeão brasileiro e defendeu tanto o Brasil quanto a Suíça na Copa Davis. O mar sabe que ele já foi surfista. É adepto da pesca submarina e consegue ficar em apneia, submerso, durante 3 minutos. Eu sei de tudo isso porque tenho décadas de convivência com ele. Hoje eu converso com um brasileiro que eu chamo de amigo. Meu caro Jorge, muito obrigado por você estar aqui conosco. Prazer em estar aqui com você. Você realmente é um homem extraordinário pelas coisas todas que você tem feito. E por isso que nós estamos trazendo você aqui nesse programa Olhares Brasileiros, para que você, com todo o seu conhecimento, você é uma pessoa que mora entre o Brasil e a Suíça, da onde você tem família, você é descendente de suíços. Queria saber, para começar, qual é a tua relação com o Brasil? Eu nasci aqui, fui criado no Arpoador, Ipanema, tenho 6 filhos brasileiros, 7 netos brasileiros, me considero brasileiro. Tenho a sensação que o Brasil poderia ser muito melhor do que ele é. Estou fazendo força da minha maneira para tentar melhorar o Brasil, né? E hoje em dia eu moro uns 90 dias por ano no Brasil, uns 100 na Suíça, uns 70 nos Estados Unidos e o resto aonde for, né? Mas estou sempre ligado ao Brasil, sempre querendo que aqui melhore, sempre tendo esperança que ele vá melhorar, né? Jorge, é esse o motivo de nós estarmos aqui. Falando um pouco assim de você, na revista Forbes, né? No ranking da revista Forbes, você está colocado como o homem mais rico daqui do Brasil e um dos mais ricos do mundo. Como é que é a relação com o dinheiro para você? Como é que isso pega? Como é que isso pega para você? Jogar essas listas de gente rica é coisa de jornalista para vender mais revista, mais jornal e assim, né? Eu não acho que elas são muito precisas. Eu conheço 3 brasileiros que são muito mais ricos do que eu, nem constam da lista. Quer dizer, eu acho que a lista tem outra falha. Quer dizer, a lista, na realidade, mede a quantidade de ativos que você tem, mas ninguém mede a quantidade de dívidas que você tem. Quer dizer, então não quer dizer muita coisa, né? Quer dizer, eu, pessoalmente, não sou um cara ligado em dinheiro, eu sou ligado em fazer as coisas acontecerem, construir alguma coisa. Eu sei, Jorge, eu te conheço há muito tempo. Você é um homem de hábitos muito simples, né? Você é um cara, eu já te vi andando na rua, sem segurança, aqui em São Paulo, tá? E você, nesse ponto, tem conseguido ser mais esperto do que eu, tem ficado um pouco mais recluso. Eu posso ter sido mais esperto, mas estou aqui na entrevista aparecendo aí. Mas você está aqui... Mas estou aqui aparecendo por causa de você, Abílio. Eu sei, mas isso, a gente tem que pensar o seguinte, eu amo esse país, eu quero fazer alguma coisa por esse país. Eu acho que uma das coisas é fazer com que pessoas como você, nesse momento, falem para aqueles que estão nos ouvindo. O que nós esperamos do nosso país para frente, tá? Então, a parte do lado de filantropia é muito forte. Conta um pouquinho da Fundação Lema e do que você faz da filantropia, que é uma coisa assim muito, muito importante. Abílio, eu quero ajudar o Brasil. Eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem e terem uma oportunidade, né? Eu acho que educação é a chave para termos um Brasil melhor do futuro, um Brasil mais igual, um Brasil mais competitivo em termos mundiais, porque, afinal de contas, as pessoas que estão num país é que fazem aquele país e fazem ele ser competitivo ou não, né? Então, eu já dei umas 2.500 bolsas para pessoal estudar fora. A Fundação Lehman trabalha agora com uns 3 milhões de jovens. Trabalho muito
com o pessoal de Sobral, que eu tenho a maior admiração que eles fizeram lá. Estou aí, mas estou aberto para tentar ajudar quem tiver alguma coisa prática para fazer, para melhorar o Brasil, né? Não, esse teu trabalho realmente é incrível, Jorge, é incrível. Procuramos também cooperar com você, o Instituto Península coopera bastante com a Fundação Lehman, principalmente na parte de educação. Nós temos 2 pilares lá no Instituto Península, que é educação e esporte, né? No esporte, o nosso núcleo de alto rendimento tem preparado muitos atletas para ir para a Olimpíada, enfim, tem sido uma coisa legal. A gente procura seguir os teus passos. Aliás, eu procuro seguir os teus passos em muita coisa, muita coisa. Tá? Você é um exemplo para todos nós. Mas, Jorge, tem pessoas que perguntando coisas para nós, vamos ver o que nós podemos tirar deles aí. Os meus pais sempre dizem que a única coisa que a gente leva da vida é a educação. A educação abre portas para você, né? Através da escola, a gente aprende muitos hábitos que às vezes os pais não têm condições de dar. Então, acho que a educação de base bem feita, acho que realmente muda, principalmente no acesso e nas ferramentas para você levar para o futuro. Seria uma pessoa mais completa se eu tivesse aprendido sobre educação financeira. Investir na educação, e esse Brasil precisa mudar, precisa melhorar. Porque do jeito que tá muito difícil. Acho que o Brasil merece ter esse investimento forte aí, para que os brasileiros possam ter mais oportunidades aí no mercado, com certeza. Jorge, você está vendo as pessoas da rua, né? Você está otimista com as novas gerações, com os jovens que estão chegando? Em geral, eu sou sempre otimista, né? Eu não conheço nenhum pessimista muito bem sucedido. Quer dizer, eu trabalho com uma turma que vão para as melhores faculdades lá fora. Esse pessoal está excepcional, né? E antigamente, quando eu estudei em Harvard, tinha um brasileiro. Agora já tem 39 brasileiros lá no college, quer dizer, brasileiros, quer dizer. Nas escolas públicas, quer dizer, a pandemia atrapalhou aí tudo. E o pessoal não pôde ir à escola, nós não temos bastante conectividade. Estamos melhorando, tentando melhorar a conectividade nas escolas, né? E assim, né, porque não tem dúvida que muito do aprendizado agora no futuro vai ser via internet também. E assim, isso ajuda, facilita. Tem tudo para melhorar. Um pouquinho mais de organização e metas claras que dá para melhorar muito, né? Qual é o papel, né, de nós, iniciativa privada, qual é o papel do Estado? O que o Estado deve fazer, né, em benefício, enfim, dessas pessoas, dos vulneráveis, dos menos favorecidos? Eu acho que o papel do setor privado é administrar os negócios, empreender, né? Eu dou muito valor a empreendedorismo, porque é o que desenvolve novas indústrias, cria novos empregos. Agora, também não acho que Wall Street, ou a turma de Wall Street, vai resolver todos os problemas de uma sociedade, né? Tem que ter governo que cuide das coisas que realmente o setor privado não vai cuidar, ou assim, tem certas coisas. Acho que saúde, educação, tem que ter alguém para avaliar a direção que nós vamos um pouco melhor, né? Eu sou a favor do que funciona, do que é prático, né? Trabalho muito com o Vevel, lá de Sobral, em educação. Então, tenho ligações com essas pessoas que eu acho que estão fazendo coisas práticas e, num país polarizado como é o nosso, né, qualquer chance para te tascarem é uma chance, né? Então, sou chamado de comunista por uns, de porco capitalista por outros, não dou muita bola, não, e vou tocando para frente, né, fazendo o que eu acho que funciona, né? Eu acho que você está certo, Jorge. Inclusive, quando foi no governo do PT, Lula, depois até com a Dilma, né, eu apoiei muito o governo, porque estava funcionando, né, e eu apoiava as coisas que estavam funcionando, porque eu queria ver o país crescer, né. E isso dá um pouco um rótulo, a gente ser mais de esquerda. Tá? Agora, hoje esse termo esquerda ou direita está tão desgastado, eu acho que o importante é nós conseguirmos continuar seguindo essa bandeira, né, de realmente que o país tem que crescer, se desenvolver, distribuir renda. Eu acho que fazendo isso, nós estamos cumprindo o nosso papel de apoiar esse país num crescimento correto. Mas, Jorge, eu queria te perguntar uma coisa. Você investe muito em startups, né? Você investe muito em empresas novas, gosta de investir, através até dos teus braços de investimento, você investe muito.
Como é que você lida com a nova tecnologia, com tudo isso que está acontecendo? Acho que tecnologia vai estar muito presente no nosso futuro, está cada vez evoluindo mais, cada vez tem coisas novas acontecendo, né? Não tem condições de acompanhar. Então, em vez de eu tentar entender das tecnologias, eu faço o que eu sempre fiz, eu tento escolher gente boa, jovem, que é muito melhor do que eu em tecnologia e eu invisto nelas, quer dizer. Então, muitas vezes eu não estou investindo na tecnologia, eu estou investindo em gente. Então, é assim que eu me adaptei para tentar estar por dentro e acompanhando as novidades todas que estão acontecendo aí todo dia, né? Você tem os seus filhos mais jovens, são têm mais idade do que os meus mais jovens, que eu tenho a Rafaela com 15 e o Miguel com 12. Eu não consigo fazer o que eles fazem. Os jovens de hoje têm uma aptidão para mexer com qualquer coisa do digital, né? Realmente muito superior à nossa. Amigo, tem que estar sempre perto dos jovens. Ah, sempre? Não adianta você e eu ficar conversando. Não, de jeito nenhum. Eu tenho mudado de turma, inclusive. Mas eu tenho a maior alegria e o maior amor para os meus amigos da minha idade. Um deles é você, temos mais ou menos a mesma idade, você é muito mais novo que eu, tem 2 anos menos que eu. Mas como é que você lida com o envelhecimento? Acho natural, quer dizer, você tem que envelhecer. Acho que cada idade tem as suas vantagens, né? Obviamente não tem mais o físico que tinha quando tinha muito menos idade, não dá para fazer algumas coisas. Estou chegando naquela idade que as pessoas... Por exemplo, eu adoro pescar sozinho, pescar de mergulho sozinho. Aí o pessoal diz, mas vai pescar sozinho? Pô, pesquei a vida toda sozinho. Ah, agora não pode. Pô, não pode por quê? Por aí afora, quer dizer. Tem essas chateações, mas estou feliz com que tenho a saúde que tenho e cheio de projetos, de coisas que eu quero fazer. Eu sou mais de olhar para frente do que ficar dizendo, foi bom, era bom. Que legal, Jorge. Nós somos muito parecidos, sabe? Eu costumo sempre dizer, brincando, né, que velho é aquele que tem 10 anos mais que eu. Sempre. Não importa a idade que eu tenho, sempre, velho, daqui a 10 anos vou me sentir velho. E não pensar. Seguir a vida, continuar como você está falando, tendo projetos, investindo, fazendo atividade física. Isso é que é realmente importante. Abílio, eu amanhã estou indo para Omaha. Tem a reunião anual lá da Berkshire, do Warren Buffett e do Charlie Munger. E ele, o Warren está com 91 anos agora e o 98. Charlie com 98, né? Então, está meio em cima, mas ano que vem vou te levar lá para a reunião para você se inspirar com os caras que são 10 anos mais velhos do que nós, são mais do que 10 anos, e que estão lá produzindo, mandando brasa, tocando as coisas, e assim, né? Porque é realmente uma inspiração ver os dois lá, porque nós, 90 anos, 90 é velho, né? Mas estão lá, estão fazendo as coisas, acontecendo. Então, com projetos. Projetos que vão maturar daqui a 5 anos, 10 anos, não estão nem aí. Então, ano que vem comigo. Vem se inspirar lá comigo, vendo os velhinhos. Eu vou, pode deixar que eu vou lá. Realmente é admirável. Essas pessoas, se você tiver a cabeça boa, você vai acumulando conhecimento, você vai ficando mais tranquilo, mais calmo, vai usando esse conhecimento e pode viver muito melhor. Jorge, mas a gente não deve ignorar o passado, deve olhar para ele, tirar ensinamentos daquilo que a gente acertou, daquilo que a gente errou, procurar ser mais sábio ainda. Mas não é uma questão de ficar nostálgico, né? Vamos pensar um pouquinho o que pode acontecer que não podemos olhar para frente assim e ver alguma coisa do nosso passado que nos chamasse a atenção. Vai pensando aí. Você desistiu de ser tenista profissional quando você sentiu que não dá para chegar no topo. Então você é o topo ou nada? Meu plano não era ser tenista. Estamos de volta ao programa Olhares Brasileiros com meu amigo Jorge Paulo Lemann. Queria te perguntar, Jorge, você teve um episódio na sua vida, anos atrás, onde seus filhos pequenos tiveram uma ameaça de sequestro.
E aí você decidiu colocá-los para estudar na Suíça, para tirá-los daqui um tempo muito ruim, muito difícil que nós estávamos passando aqui nesse momento. Como é que foi essa história? Como é que isso pegou dentro de você? Meus filhos estavam indo para o colégio, 3 filhos, né, pequenos, em torno de 10 anos, e aí foram parados e deram vários tiros, deram mais de 20 tiros no carro, né, o carro era blindado, e o motorista conseguiu escapar. Voltaram para casa, eu levei eles para a escola, aquele mesmo dia, para dar continuidade na vida deles, etc. Mas depois eu decidi que eu não queria criar eles aqui, tendo que ter segurança, guarda-costas, esse tipo de coisa. E aí me mudei para a Suíça para eles irem para o colégio lá, né? 3 desses filhos voltaram para o Brasil, quer dizer, então não tem nenhum trauma com o Brasil nem nada. Mas deve ter sido um trauma para você, essa passagem. Você foi sequestrado também, então conhece bem como é que é. Eu fui sequestrado, faz parte da minha vida anterior, como eu era. Né? Da minha família inteira, meus pais, meus irmãos, meus filhos, andavam com segurança e eu não. Eu era o cara. Quem é que vai se meter comigo? Né? Cara forte, tinha sido treinado para tirar, coisa e tal, porque quem é que ia se meter comigo? E aí vieram 10 contra 1, usaram 3 carros, e lá fui eu, metido num caixote debaixo da terra, né? E saí de lá, porque dentro da minha crença, tá? Porque Santa Rita interferiu, e aí num golpe quase que mágico, eu consegui sair daquele sequestro. Mas é traumático, e eu sei, você que é um pai ligado aos seus filhos, né? E como é que você deve ter sofrido bastante. Mas, Jorge, você falou dos seus pais, os suíços, mas o que eles esperavam de você? Porque criaram você esperando o quê? Bom, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos, quer dizer, então ele teve uma influência menor. A minha mãe era uma personalidade muito forte. Ela queria que eu fizesse bem, quer dizer, não dizia exatamente o que queria, mas sempre gostei de fazer as coisas bem, quer dizer, qualquer coisa que eu tento fazer, eu vou tentar ser bom, ou fazer melhor, ou melhorar, ou aprender como é que é, ou assim, né? Acho que foi o principal legado que ela me deixou. Você nasceu no dia 26 de agosto de 39. Temos aqui a manchete de um jornal daquele dia, nacionalização de brasileiros descendentes de estrangeiros, exatamente naquele dia. Como é que você vê um pouco esse tema dos filhos de estrangeiros aqui no Brasil? Como é que você vê isso? Bom, eu nasci, acho que 3 dias antes da Segunda Guerra Mundial começar, né? A influência que teve lá na minha casa foi que minha família toda falava suíço-alemão em casa, que é um dialeto do alemão. E então a família passou a não falar mais suíço-alemão em casa porque achavam que nós éramos alemães e não era conveniente ser um alemão naquela época, né? Era uma época diferente aquela, né? Mas eu nunca tive nenhuma discriminação. Eu também, você sabe também, Jorge, que eu sou filho de imigrantes também. Meu pai era português, minha mãe era brasileira, mas tinha vivido foi para Portugal de novo, voltou com 18 anos. Meu pai chegou aqui com 16 anos. Tenho muito orgulho dos meus pais, embora da origem, da onde eu vim. Agora, meu pai tinha uma coisa que hoje eu não uso isso com meus filhos. Tá? Meu pai sempre dizia para mim, quando eu era pequeno, homem não chora. Eu tive momentos, eu até 12 anos, eu era baixinho, gordinho, e ele me colocou numa escola, eu saía da hora do almoço e descia para a Vargem do Glicério, no alto da Vargem do Glicério, onde ficava convivendo com meninos de rua, jogando futebol, coisa e tal. E sofri um bullying terrível, né? Terrível. Gordinho, baixinho e tal. Eu chegava em casa, tinha apanhado, sofrido bullying, esse homem não chora. Isso marcou um pouco, até o ponto que de repente eu cansei daquilo, resolvi entrar numa academia e fui introduzido no esporte ali, aprendi coisas do esporte para poder me defender. Né? O que é o esporte para você? Você acha que o esporte ajuda no seu trabalho, ajuda nos negócios? Ajuda muito, né? Em primeiro lugar, eu era surfista e um baita aprendizado, convivendo com gente diferente lá, brigando pela onda,
pegar a onda melhor. Depois no tênis também, eu aprendi que você só melhora com muita disciplina, quer dizer, só treinando muito, só se esforçando muito, você melhora, né? Você aprende a perder também, porque você não ganha sempre na vida. Você perde às vezes, aí tem que ver o que você fez errado, ver como é que pode melhorar para voltar melhor na próxima vez, né? Acho o esporte importantíssimo, né? Jorge, você desistiu de ser tenista profissional quando você sentiu que não dá para chegar no topo. Para você é o topo ou nada? Como é que é a história? Ou você chega lá em cima ou nada? Como é que não, é? Eu nunca tive pretensão de ser tenista e eu fui estudar no exterior, num lugar que nem quadra coberta tinha no inverno, quer dizer. Então minha equipe de tênis virava a equipe de squash da faculdade, né? Então, meu plano não era ser tenista. Eu estava na Suíça, trabalhando na Suíça, e como eu tenho passaporte suíço, me convidaram para jogar o torneio nacional suíço. Aí eu ganhei o torneio, aí a federação me convidou, pô, não quer jogar tênis? Você joga Taça Davis, vai a Wimbledon, vai a Roland Garros. Com 21 anos eu achei aquilo mais divertido do que trabalhar num banco, né? Eu fui jogar tênis 1 ano, mas eu não tinha a intenção de ser realmente tenista e eu vi que podia ser bom, mas eu não ia ser o bonzão mesmo, não. Eu também, você sabe também que a minha vida é uma vida construída em cima do esporte. Agora, tem uma coisa para mim, eu tenho uma relação muito assim estabelecida com a derrota. Eu simplesmente odeio a derrota. Eu sempre fui um mau perdedor. Então, e claro que você praticando esporte, você ganha, você perde. Isso é da vida, faz parte. Algumas coisas eu desisti. Quando eu paro um esporte, eu paro e encerro. Você já desistiu de muitas coisas na vida, não? Não, eu acho que a vida vai evoluindo, você tem que mudar, você tem que se adaptar, né? Acho que as coisas estão mudando tão rapidamente hoje em dia que você tem que se adaptar. Agora, propriamente desistir, eu sou muito ativo fisicamente, quer dizer, gosto de correr atrás dos negócios, etc. Assim, eu acho que pensar um pouquinho mais teria sido bom para mim, quer dizer. Então, se eu tivesse sido um pouco menos físico e um pouco mais intelectual, talvez teria feito mais coisa. Paciência não é uma coisa assim que a gente tem em grande estoque, não é verdade, Jorge? Eu acho que no mundo de hoje, no mundo atual, eu acho que se você não andar rápido, você se perde. Você sabe que eu sempre fui muito mais um copiador do que um inventor. Só que hoje, quando você vai copiar uma coisa aqui, ela já está do outro lado. Passa muito rápido tudo. Então, Vou aproveitar, Billy, para falar um pouquinho de um aprendizado recente que eu acho que é útil para todos nós e para a plateia também. Por favor. Você sabe que nós, nas nossas empresas, temos programas de trainee, de treinar jovens, etc. Sim. E aí demos uma ênfase tremenda nesses programas e a diretoria sempre almoça com os trainees, acompanha os trainees, vê quem vai indo bem. E a maior parte da nossa cúpula das empresas foi produzida nesses programas de trainee. Eu sei disso, é verdade. E eu achava o máximo. Agora, nesses últimos anos, que o mundo mudou rapidamente, está mudando mais rapidamente, esses nossos programas ficaram um pouco desatualizados, porque nós treinávamos gente muito parecida, gente corta custo, eficiência, logística, etc. Assim, e não treinávamos gente que era tão boa de marketing, de inovação, de criar produtos novos, ou que conhece o mundo digital. Pô, isso nos prejudicou nos negócios nesses últimos anos. Quer dizer, nós tínhamos gente muito boa, gente culturalmente parecida, gente bem intencionada e assim, mas faltou um pouco de inovação, criatividade. Então nós estamos mudando isso agora, mas isso é demorado, e está entrando gente nova e trazendo gente nova, e não só baseando as nossas estruturas de pessoal nos nossos programas de trainee e assim. Tem gente boa de fora que você tem que estar sempre de olho, tentando pensar elas também e atraí-las
e engajá-las dentro da sua cultura, né? Jorge, eu acho isso uma coisa assim, mais uma coisa extraordinária em você, né? A capacidade de mudança, de perceber a necessidade da mudança. Porque vocês perceberam, vocês podiam continuar desse jeito a vida inteira em mais 6 meses, né? Com as mesmas pessoas do mesmo jeito e não mudar nada. Quer dizer, só o fato de vocês terem tido a percepção de que vocês precisavam introduzir gente nova, diferente, naquele perfil que vocês vinham desenvolvendo, quer dizer, eu acho isso aí realmente extraordinário, quer dizer, é um grande mérito de vocês. Eu costumo sempre dizer que a melhor maneira de você prever o futuro é você construí-lo. Mas hoje está um pouco difícil de você construir o futuro, né? Porque o futuro é uma certa incógnita, né? Mais do que sempre foi, né? E a única certeza que você pode ter em relação ao futuro hoje é que o futuro é incerto. Então você tem que se adaptar a tudo isso. Mas essa capacidade de reinvenção, de mudança, é sempre muito importante. Eu a tenho também e espero que você a conserve, porque isso te mantém jovem, isso nos mantém jovens. E ficar perto dos jovens também. E ficar perto dos jovens, isso é importante. Vamos dar mais um tempinho. No próximo bloco vamos falar um pouco mais do nosso Brasil. E os jovens na política, Jorge? Eu sei que você tem apoiado movimentos nesse sentido. O que você acha que nós podemos fazer para incentivar mais os jovens para irem para a carreira política? Estamos de volta, o meu amigo Jorge Paulo Lemann, empresário, esportista e filântropo. Estamos caminhando para o fim do nosso programa, Jorge. E agora, eu acho que nós temos que falar mais sobre o nosso país, sobre o Brasil. Quais são as esperanças, expectativas e esperanças que nós temos para o nosso país para frente? É um ano importante, é um ano de eleições. O que nós podemos falar para as pessoas que nos ouvem, né, sobre esse momento de Brasil? Eu acho que o Brasil podia estar melhor do que está, né? Podia ter crescido muito mais nesses últimos 20 anos. E quando eu olho aí pelo mundo afora, eu vejo alguns países funcionando melhor do que nós, né? Quer dizer, o país que eu acho ideal, não sei se é válido ou não, mas que é um país pequeno, é Singapura, né? Você não tem hoje em dia um crescimento de renda per capita fabuloso, né? E não tem nada muito misterioso lá. Eles têm aquelas coisas que nós praticamos nos nossos negócios, tem umas metas básicas, todo mundo sabe quais são as metas, toda a população sabe. Os dirigentes são pessoas altamente capacitados, super bem remunerados, para não fugirem para o setor privado, quer dizer, estão no governo porque ganham bem, né? Não tem corrupção, porque se tiver alguma corrupção é o fim da carreira da pessoa, etc. Assim, né? Tem um planejamento de longo prazo, que estão sempre prevendo como é que Singapura vai poder ser mais competitivo e assim, né? Jorge, eu concordo com você. Eu conheço também bem Singapura, porque passei 5 anos como presidente do Conselho da BRF e a sede nossa na Ásia era justamente Singapura. Uma das coisas que Singapura fez para poder crescer, para poder fazer toda essa transformação, foi atrair talentos da Europa, quer dizer, ao contrário, que nós estamos tendo aqui, nós estamos tendo fuga de talentos, atraíram talentos da Europa pela educação e pela segurança que eles tinham lá. Segurança e educação, desenvolvendo a educação enormemente. Eu fazia parte de um conselho da Daimler Chrysler e o Lee Kuan Yew, que é o fundador de Singapura e o homem que criou Singapura, fazia parte desse mesmo conselho, né? Eu batia papo muitas vezes com ele. Eu uma vez perguntei para ele: você acha que o que você fez em Singapura daria para fazer no Brasil, com um país de 200 milhões, diversidade de pessoas? Dá. Tudo que eu fiz funciona em qualquer lugar. Ter metas muito claras, poucas metas, vender para a população que dá para fazer, deixar a população acompanhar o que está sendo feito, aquelas poucas metas, engajar as pessoas para trabalharem naquele sentido e dar uma atenção, porque as pessoas têm necessidades diferentes. Você tem que tentar atender as diversas necessidades, né? E assim.
Então, é possível, dá para melhorar e cobrar e ter a população acompanhando. E assim. Jorge, fala um pouquinho daquilo que você acha. Nós vamos ter eleições este ano, qualquer que seja o presidente. O que você gostaria de que eles atacassem, que eles fizessem, tá? Principalmente se falando nesse campo tão importante para nós, que é o campo da educação. E eu não acho que os governos têm dado a devida atenção à educação, né? Nos últimos 10 anos nós tivemos, 12 ministros de educação. Nesse governo tivemos 4 ou 5, qualquer coisa assim. Que não tem muita consistência o nosso esforço em relação à educação, né? Tem que escolher alguém de muita qualidade, da mesma maneira que tem dado muita importância a escolher o ministro da Fazenda, ou o presidente do Banco Central, assim. Você tem que ter alguém realmente de gabarito escolhido para o Ministério da Educação, né? E essa constante mudança não ajuda a evoluir na educação, né? Então a primeira coisa é essa, escolher alguém que realmente seja excepcional e que possa liderar esse projeto importante para o Brasil, que é educar melhor todo mundo, né? Jorge, aqui em Olhares Brasileiros tem sempre alguma pergunta que vem de fora. Vamos ver qual é a pergunta que prepararam para nós. Oi, Abílio. Oi, Lehmann. Edu Lira aqui, o fundador e CEO da Gerando Falcões. Olha, a gente sabe que a filantropia é um meio muito eficiente de combater pobreza no Brasil. Mas, para além da filantropia, vocês dois, que são dois dos grandes homens de negócio do país, quais mais meios, tecnologias, mecanismos a gente poderia utilizar para acelerar a redução da pobreza e da desigualdade no nosso Brasil? Vai lá, Abílio. Olha, Jorge, eu penso do meu lado que nós temos que crescer dando emprego para toda a população. Se nós tivermos a pleno emprego, nós reduzimos imensamente a pobreza e as dificuldades da fome que nós temos no nosso país. Para isso, nós temos também que dar força para a educação. Você sabe que está provado para os economistas que se nós não aumentarmos a produtividade do Brasil, nós não conseguimos crescer de maneira satisfatória. Uma das formas de aumentar a produtividade é que as pessoas sejam capacitadas, é você colocar em investimento e você fazer gestão, né? Coisa que você sabe como fazer. O que você pensa aí? Não, eu concordo com você. Eu acho que tem que ter educação para as pessoas poderem trabalhar melhor. Tem que ter empreendedorismo também, quer dizer, as pessoas têm que ter a oportunidade de criarem novos negócios. E nós temos que ter mais Edu Liras também por aí, né? Quer dizer, você vê, o Edu Lira nós apoiamos há vários anos agora, e quando nós começamos ele estava em poucas favelas, agora já está em 2.000 e tantas favelas, já está melhorando a qualidade de vida dessas favelas, quer dizer, isso é bom para o Brasil também. Então, tem empreendedores sociais, mais empreendedores sociais, como o Edu está criando, também vai ajudar a melhorar o nosso Brasil. E os jovens na política, Jorge? O Brasil precisaria uma renovação, fazer com que os jovens se interessassem mais para ir para a política, para a carreira política, né? Eu sei que você tem apoiado movimentos nesse sentido. O que você acha que nós podemos fazer para incentivar mais os jovens para irem para a carreira política? Na Fundação Lehmann, nesses últimos anos, nós passamos a dar muita bolsa para gente que quer estudar política, ou quer voltar para o governo, né? Então, nós temos uns 700 bolsistas, e desses 700, uns 70 estão trabalhando em entidades governamentais ainda. Uns 10 estão no Congresso estadual ou federal. E até tem gente que diz que é a bancada Lehmann, é besteira total, porque eu apoio gente de direita, gente de esquerda, contanto que eles sejam competentes e bons e conversem. Eu acho fundamental a gente conseguir interessar os jovens, né, para eles irem para o serviço público. É claro que quando você compara que a pessoa pode ganhar no serviço público ou pode ganhar na iniciativa privada se for competente, né,
ainda há uma disparidade muito grande. Mas isso não é para todo mundo. Quer dizer, tem aqueles que começam mais por baixo do setor privado, tá? Pode iniciar uma carreira no setor público e pode ser realmente muito competente lá e ter uma carreira, uma trajetória vitoriosa, que se por acaso não trouxer muita riqueza, vai trazer a enorme riqueza de estar contribuindo para um país melhor. Tá? Colocar essa cabeça dos jovens é realmente muito importante e que nós vamos continuar fazendo. Qual é o teu legado? O que você espera de deixar de legado para frente? Como é que você mais imagina isso? Certamente não é o legado de um cara rico. Como começamos a conversa perguntando sobre lista de Forbes, etc. Assim. Eu gostaria muito mais de ter um legado de alguém que ajudou a melhorar a educação no Brasil, né? Estou gastando muito dinheiro, investindo em melhorar os professores, melhorar as escolas. Estou criando um centro em Sobral para treinar gente de educação a como conduzir as escolas. Tem um programa que tenta replicar o que aconteceu em Sobral em 50 cidades pequenas brasileiras. Quer dizer, então, aonde o prefeito quer tentar fazer o que Sobral fez em termos de educação, nós vamos para lá, ensinamos como é que é e já estamos testando essas cidades e os alunos dessas cidades estão testando muito melhor do que os outros. Quer dizer, então estamos tendo algum resultado prático, né? O teu trabalho realmente é excepcional, o que você está fazendo é incrível. Esse trabalho de Sobral, já tínhamos falado sobre ele, realmente é um trabalho muito importante e pode ser replicado depois. Você tem que ir visitar Sobral comigo também. Eu vou te levar a Omaha e a Sobral. Eu vou com prazer. Não sei se a Ana Maria já esteve lá, minha filha, porque a Ana Maria é também uma estudiosa de educação, levá-la também. Mas, Jorge, nesse ponto nós somos um pouquinho dessa questão do legado, nós somos um pouquinho diferentes, sabe? Eu não consigo pensar no legado. Eu quero pensar no agora. O que eu consigo fazer nesse momento para o Brasil? E dentro disso aí, perguntar, tem alguma coisa ainda que você ainda gostaria de aprender e até aprender para poder ajudar o nosso país? Eu acho que tem muita coisa acontecendo em educação na China, em Singapura, que eu já visitei, já vi, mas que eu não conheço bastante bem. Quer dizer, eu quero ir lá a Singapura mais uma vez, dar uma olhada em educação novamente, porque a última vez que eu estive lá foi uns 3 anos atrás ou assim. Não tem dúvida que toda essa tecnologia nova vai afetar a educação, compreende? Vai ter muito mais ensino à distância, que tem vantagens e desvantagens em termos de educar as crianças, mas que vai ter muito mais, vai ter. E gostaria muito de saber mais. Está sempre vendo o que dá para fazer com tecnologia que vai melhorar a educação no Brasil, né? Conversar com você, saber o que você está fazendo, eu acho que é uma lição para todos nós e aquilo que nós passamos, para as pessoas que estão conosco. Eu sei que você vai continuar lutando e procurando, fazendo forças, não apenas para você, para a sua família, para o seu negócio, mas por esse Brasil. Eu gostaria que neste ano as pessoas pensassem não em quem eu vou votar, eu vou pensar em que programa eu vou votar. Qual é o programa que eu gostaria que fosse feito para esse país? Que os candidatos deixassem claro as suas ideias. O que eu vou fazer por esse país? Eu acho que dessa forma nós temos condição de ter um Brasil mais parecido com aquele que nós imaginamos. Eu queria perguntar, e você que está conosco, está nos ouvindo, qual é o seu papel? O que vocês podem nos ajudar a fazer melhor por esse país? Jorge, muito obrigado por ter você conosco. Obrigado, Abílio. Um prazer estar com você. Bom ter amigos de tanto tempo e querendo construir ainda, melhorar, aprender e fazer as coisas melhor, né? Olha, Jorge, do coração, pego essas palavras e transformo em minhas. Obrigado.